Aqui vai uma lista de profissões que irão sumir em 5 anos. Operador de caixa. O operador de caixa é uma das profissões mais ameaçadas, porque o ato de registrar uma compra já não exige mais uma pessoa. Pagamentos por aproximação, aplicativos bancários, QR Code e reconhecimento visual transformaram totalmente a experiência de compra. Grandes redes já operam lojas quase sem funcionários, onde sensores identificam o que o cliente pega, e o pagamento acontece automaticamente. Manter alguém apenas para intermediar uma transação que a tecnologia faz melhor, mais rápido e mais barato. Não faz mais sentido econômico. E isso não acontece porque o operador é ruim, mas porque o sistema inteiro foi redesenhado para eliminar fricção. E quando o consumidor se acostuma com velocidade e autonomia, não há retorno. Call center. Atendentes de call center estão desaparecendo porque inteligências artificiais já conversam de forma natural. Entendem contexto, emoção e intenção. Resolvem problemas simples e complexos. Aprendem com cada interação e atendem 24 horas por dia sem custo extra. Empresas economizam milhões substituindo equipes inteiras por IAL. E o cliente prefere resolver tudo rápido, sem esperar em filas. E mesmo quando há um humano, ele atua apenas em casos extremos. O volume principal já é totalmente automatizado. Cobrador de pedágio e bilheteiro. Cobradores de pedágio e bilheteiros estão sendo eliminados porque leitura automática de placas, chips, reconhecimento facial e pagamentos digitais tornam esse trabalho totalmente dispensável. Rodovias inteligentes já operam sem cancelas. Metrôs e ônibus caminham para sistemas digitais, onde o usuário entra e sai sem interação humana. O objetivo é fluxo contínuo, menos custo e mais eficiência. E nesse cenário a presença humana deixa de ser funcional. Digitador e auxiliar administrativo básico. Digitadores e auxiliares administrativos básicos estão sumindo porque tarefas repetitivas de entrada de dados são feitas por softwares que não erram, não se cansam e integram sistemas automaticamente. Documentos são lidos por inteligência artificial. Dados são organizados, analisados e transformados em relatórios em segundos. E qualquer trabalho que não envolva análise, decisão ou criatividade está condenado à automação. Corretor de seguros e tribunais. Corretores tradicionais estão sendo substituídos por plataformas digitais que analisam perfil, risco e histórico automaticamente, oferecem propostas personalizadas em segundos e eliminam intermediários. O cliente prefere autonomia, preço e velocidade. E o corretor só sobrevive quando atua como consultor especializado, não como simples vendedor de produto padronizado. Motorista profissional em rotas previsíveis. Motoristas profissionais em rotas previsíveis estão em risco porque veículos autônomos não se cansam, não se distraem, reduzem acidentes e custos operacionais. Empresas de logística já testam frotas autônomas em larga escala, e mesmo que existam barreiras legais, a pressão econômica vai acelerar essa substituição nos próximos anos. Operador de máquinas simples. Operadores de máquinas simples em fábricas estão desaparecendo porque robôs inteligentes executam tarefas com precisão constante. Sensores detectam falhas antes que aconteçam, e a produção se torna autônoma. O papel humano migra para manutenção, programação e supervisão técnica, não para execução repetitiva. Redator de conteúdo simples e repórter factual. Redatores de conteúdo simples e repórteres factuais estão sendo substituídos por inteligências artificiais que produzem textos informativos, resumos e notícias em segundos. O valor humano permanece apenas na investigação profunda, análise crítica e opinião. Escrever por escrever já não é diferencial. Professor tradicional transmissor de conteúdo. O professor tradicional focado apenas em transmitir conteúdo está perdendo espaço, porque plataformas digitais oferecem aprendizado personalizado. No ritmo do aluno, 24 horas por dia, o papel do educador muda para mentor, orientador e facilitador. Quem não se adapta a esse novo modelo fica irrelevante. Vendedor presencial de produtos comuns. Vendedores presenciais de produtos comuns estão desaparecendo, porque o consumidor pesquisa sozinho, compara preços, lê Avaliax, recebe recomendações por algoritmos e compra com um clique. O vendedor só sobrevive quando entrega a experiência, personalização ou consultoria real. Empurrar produto não funciona mais. E depois de entender tudo isso, a parte mais importante não é sentir medo, não é pânico e muito menos desistência. Porque essa mudança não é o fim do trabalho humano. Ela é um convite direto à evolução. E toda a grande transformação da história eliminou funções antigas, mas criou novas oportunidades para quem decidiu aprender. Se adaptar e sair do automático, o problema nunca foi a tecnologia.
O problema sempre foi ficar parado enquanto o mundo anda. E quem entende isso agora tem uma vantagem enorme, porque ainda existe tempo, ainda existe espaço e ainda existe demanda por pessoas que sabem pensar, conectar ideias, criar soluções, interpretar cenários e trabalhar junto com a tecnologia. Em vez de competir com ela, o mercado não está procurando quem executa tarefas simples, ele está procurando quem resolve problemas complexos. Quem aprende rápido, quem se adapta rápido e quem entende que conhecimento não é algo que você conquista uma vez na vida, mas algo que você constrói continuamente. E se a sua profissão está nessa lista, ou perto dela, isso não significa que você está condenado. Significa apenas que você precisa mudar a forma como se posiciona. Porque a mesma tecnologia que elimina funções básicas cria espaço para novas áreas, novas carreiras e novas especializações. Pessoas que aprendem análise de dados, pensamento estratégico, criatividade aplicada, comunicação, tecnologia, inteligência artificial, automação, design de soluções, gestão de processos e visão de negócio não ficam sem espaço. Elas se tornam cada vez mais valiosas. O futuro não pertence a quem sabe apertar botões. Pertence a quem sabe decidir quais botões apertar. E por quê? E principalmente a quem sabe criar algo que ainda não existe. Então a pergunta que fica não é se o mundo vai mudar, porque isso já aconteceu. A pergunta é se você vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, ou se vai usar essa informação como um ponto de virada. Porque cada habilidade nova que você aprende hoje é uma camada de proteção para o seu futuro. Cada decisão consciente te afasta da obsolescência. Cada passo fora do piloto automático te aproxima de oportunidades que a maioria nem enxerga. E enquanto muita gente escolhe negar, reclamar ou esperar, quem entende o jogo começa a se mover agora, devagar se for preciso, mas sempre em frente. Porque no fim das contas o futuro não elimina pessoas, ele elimina versões antigas delas. E quem escolhe evoluir, não desaparece. Se transforma. E quanto mais você reflete sobre tudo isso, mais fica claro que o maior risco não é a tecnologia, não é a inteligência artificial, e não é a automação. O maior risco sempre foi a estagnação. Por quê? O mundo nunca parou para esperar ninguém. Só que agora, ele acelera mais rápido do que nunca. E quem tenta se agarrar ao passado, acaba gastando energia demais, tentando proteger algo que já não existe, enquanto poderia usar essa mesma energia para construir algo novo, e não existe idade certa, profissão certa ou momento perfeito para começar, existe apenas a decisão de não ficar parado, porque a adaptação não é privilégio de jovens ou de especialistas. Adaptação é um comportamento, é a disposição de aprender algo novo, mesmo quando dá desconforto, mesmo quando parece difícil, mesmo quando o começo é confuso, e toda habilidade relevante, hoje já foi estranha um dia. Todo profissional valorizado hoje já foi iniciante. A diferença é que alguns decidiram atravessar esse desconforto, enquanto outros desistiram cedo demais. E o futuro não recompensa quem sabe tudo, ele recompensa quem aprende rápido, quem observa, quem questiona e quem se atualiza constantemente, porque conhecimento não é mais algo fixo, é algo vivo, em constante construção. E quem entende isso, deixa de ter medo de mudanças e passa a enxergá-los como sinal de oportunidade. Porque cada transformação do mercado abre espaço para novas funções, novas demandas e novas formas de trabalhar. Pessoas que desenvolvem pensamento crítico, criatividade aplicada, comunicação clara, visão estratégica, capacidade de resolver problemas complexos e domínio básico de tecnologia nunca ficam sem espaço. Elas apenas mudam de posição. E mesmo profissões que estão desaparecendo, deixam aprendizados valiosos que podem ser reaproveitados em novas áreas. Experiência nunca é perdida, quando você sabe traduzir ela para o novo contexto. Porque cada transformação do mercado abre espaço para novas funções, novas demandas e novas formas de trabalhar. Pessoas que desenvolvem pensamento crítico, criatividade aplicada, comunicação clara, visão estratégica, capacidade de resolver problemas complexos e domínio básico de tecnologia nunca ficam sem espaço. Elas apenas mudam de posição. E mesmo profissões que estão desaparecendo, deixam aprendizados valiosos que podem ser reaproveitados em novas áreas. Experiência nunca é perdida, quando você sabe traduzir ela para o novo contexto. E talvez o ponto, mas também liberta porque TD Bold, controle te permite escolher novos caminhos, criar projetos paralelos, desenvolver múltiplas habilidades e não depender de uma única função para existir profissionalmente. E quando você entende isso, percebe que o futuro não é um lugar distante. Ele está sendo construído todos os dias pelas escolhas que você faz agora, pelo conteúdo que você consome, pelas habilidades que você pratica, pelas conversas que você evita ou enfrenta, pelas decisões pequenas que parecem insignificantes, mas que acumuladas constroem direção. Custa no começo, mas também liberta porque TD Bold
Controle te permite escolher novos caminhos, criar projetos paralelos, desenvolver múltiplas habilidades e não depender de uma única função para existir profissionalmente. E quando você entende isso, percebe que o futuro não é um lugar distante. Ele está sendo construído todos os dias pelas escolhas que você faz agora, pelo conteúdo que você consome, pelas habilidades que você pratica, pelas conversas que você evita ou enfrenta, pelas decisões pequenas que parecem insignificantes, mas que acumuladas constroem direção. E ninguém precisa virar especialista em tudo. Mas todo mundo precisa se tornar aprendiz de algo relevante, porque quem para de aprender começa a desaparecer lentamente do mercado, não de uma vez, mas aos poucos, quando oportunidades deixam de aparecer, quando portas se fecham silenciosamente, quando o mundo segue e a pessoa fica, e esse é o tipo de desaparecimento mais perigoso, porque quase ninguém percebe quando está acontecendo. Por isso esse conteúdo não é um alerta para gerar medo. É um convite para gerar consciência, porque consciência gera escolha, e escolha gera movimento, e movimento gera evolução. E no final das contas o futuro não elimina pessoas, ele elimina versões antigas delas, e quem escolhe evoluir não perde espaço, ganha novas possibilidades. Então se existe uma mensagem final aqui, é simples e poderosa. Você não está atrasado, você não perdeu sua chance, você não está fora do jogo, desde que decida agora se mover, aprender, se adaptar e crescer. Porque enquanto o mundo muda rápido demais, quem aprende rápido o suficiente, nunca fica para trás, apenas muda de nível.